algumas coisas na nossa vida, algumas informações que a gente já consegue entender, né? A gente sabe que, por exemplo, para a uva produzir aquele líquido tão gostoso, né? Aquele líquido tão precioso, ela precisa ser espremida, não é assim? Precisa ser espremida. O metal, para se purificar, passa por altas temperaturas para tirar a impureza dele. Esse é o processo. O anel de brilhante, para ficar bonito, como todas as mulheres desejam, né? O anel, o brilhante precisa ser lapidado. A escultura não nasce da pedra, do mármore por si só. Passa na mão do escultor, do martelo, do cinzel, até formar aquela obra bonita, não é isso? Sabemos também que a cura de um ferimento não acontece da noite para o dia, mas antes recebe um medicamento, que muitas vezes é doloroso. Arde, mas cura, não é? Então a gente precisa estar lembrando dessas coisas. Uma música, por exemplo, no violão, que nós vemos o músico tocando com tanta habilidade, às vezes a gente não lembra que para que ele toque do jeito que toca e para que a música saia bonita do jeito que ela é, formou calo na ponta dos dedos, né? De tanto treinar, de tanto se aprimorar. O vaso também de barro não sai bonito à toa, passa pela mão do oleiro, passa por um processo de amassar, de desfazer e fazer de novo. Então o que nós estamos querendo dizer com isso? Que as coisas boas, elas passam por um processo de pressão. E não é difícil, não é diferente na nossa vida, né? Na nossa vida também. Nós sofremos momentos que somos pressionados, sim ou não? Pressionados na nossa emoção, na nossa capacidade, nos nossos pensamentos, na nossa história, mas no fim, quando a gente passa por esse processo, algo também é formado em nós. Quando a gente permite ser trabalhado por Deus dessa forma, algo bom nasce da gente, né? E eu queria que nós lêssemos um texto lá em Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao 46, aonde Jesus passa por um momento assim. Esse processo de pressão não é diferente na nossa vida, como a gente falou, e às vezes pelo forte impacto da notícia, das circunstâncias, dos problemas, das lutas, das perdas e até mesmo dos ganhos, das vitórias, né? Algo é extraído de nós. Lucas 22, do 39 ao 46, diz assim: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, mais ou menos 30 metros, né? E de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Até aqui, Jesus estava num momento decisivo da sua vida. Pouco depois desse momento ali, ele seria traído, seria entregue. Jesus passaria por todo o momento, todo o processo de interrogatório e também de flagelo, e morreria, conforme o amor de Deus, recebendo sobre ele a condenação dos nossos pecados, né? E todos nós seríamos favorecidos por isso. Mas Jesus vai para esse jardim, o jardim do Getsemane, que significa lagar de azeite.
E é interessante que nesse lugar chamado Lagar de Azeite, que era um lugar onde as azeitonas eram exprimidas, né, para poder fornecer um líquido precioso, tão precioso naquele tempo, ali Jesus também foi exprimido. É interessante isso, porque Jesus vai para um lugar onde realmente acontecia esse processo de extração através da pressão, e ali ele é pressionado pelo seu dever, pela sua missão, pelo peso de tudo aquilo que ele faria e todo o significado que isso tinha para a humanidade, e ele é tão exprimido que até fisicamente o suor dele cai como gotas de sangue, né? Então é interessante esses dados aqui. Quando Jesus diz assim: Pai, não se faça a minha vontade e sim a tua, a gente pode pensar de uma forma errada que Jesus estava pensando, supondo, propondo ao Pai que o livrasse da cruz. Não é isso que Jesus está dizendo, porque Jesus sabia muito bem que para isso ele veio. Jesus disse que veio para salvar, para buscar e salvar o perdido. Jesus, de diversas formas e maneiras e períodos, disse aos seus discípulos que ele iria para Jerusalém, que ali ele seria traído, que ali ele seria preso, que ali ele morreria. Então Jesus tinha plena consciência de tudo aquilo que ele ia passar. Ele veio pela sua própria vontade, sabia que a sua missão era uma missão que cumpria o plano de amor de Deus por todos nós, de maneira que aqui, de maneira alguma, ele diz para o Pai que o livre da cruz. O que Jesus diz é o seguinte: Pai, se queres, passa de mim este cálice, este momento de agonia, este momento de sofrimento, este momento de tanto peso, né, de tanta consciência e de sofrimento. Se for possível, passa esse momento, mas não a cruz. Jesus sabia que veio para a cruz e veio porque quis. Ele disse que entregou a sua vida e ninguém a tirou dele. Ele fez isso voluntariamente. Mas esse momento é só para expressar que foi um momento difícil, muito difícil, extremamente difícil na vida, onde ele foi pressionado. E se passou aqui pelo lagar de azeite, e Jesus foi exprimido, assim como a azeitona era naquele momento, naquele lugar. E se assim aconteceu, e de Jesus exalou e foi extraído algo, e se espera que o caráter de Jesus seja formado em nós, o que é que a gente pode aprender quando nós também passamos pelo lagar de azeite, né? Todos nós passamos por esse lugar, todos nós temos o nosso momento de Getsemane, né? Todos nós temos o momento de visitar aquele jardim e de passar por uma situação em que a gente é exprimido nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, né? Então eu queria tirar alguns ensinos aqui da vida de Jesus para nós, e o primeiro está lá no verso 39, que diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Então o primeiro ensino é esse, que Jesus, diante da aflição, manteve a comunhão com o Pai. Não é isso? Por que eu estou dizendo isso? Olha só o que diz o texto: E saindo foi como de costume. Ele não foi lá porque as coisas ficaram feias. Ele foi para lá como de costume. Ele tinha o costume de ir nesse local. Ele tinha o costume de falar com o Pai, de orar nesse local. E como de costume ele foi. E isso é importante, eu ensino para a gente, porque muitas vezes a gente vai até o Pai quando as coisas estão feias, né? Quando as coisas já estão pesadas para a gente, quando a gente já percebe que nós não temos mais o que fazer, ou não temos poder sobre aquela situação, então a gente vai até o Senhor, porque não dá mais para fazer nada. E não é isso que Jesus fez, era um gesto habitual de Jesus, estar em comunhão com o Pai, e é claro, ele foi ali também para ser fortalecido, mas era um hábito de Jesus isso, né? E uma maneira que a gente percebe, não sei se os irmãos percebem, que muitas vezes quando nós oramos e vamos até o Pai, num momento de dificuldade, e a gente recebe alívio e
conforto, mas parece que aquele alívio e conforto que é anunciado pela Bíblia, como a Bíblia diz sobre o alívio e o conforto para a gente, parece que a gente experimenta parte disso, né? Que a gente não experimenta totalmente isso, porque a gente vai, recebe algum alívio, mas daqui a pouco está agitado outra vez, daqui a pouco está preocupado outra vez, daqui a pouco está, né, sentindo aquela pressão por dentro outra vez. E parece que aquele alívio que a palavra fala, a gente não experimenta totalmente como ela diz. Eu não sei se você já teve essa impressão, né, de que a palavra promete, ela se cumpre, mas a gente não experimenta plenamente aquilo que está sendo dito. E talvez o problema disso seja em razão de que nós não desenvolvemos o hábito da oração como Jesus fazia. Talvez isso esteja ligado não com o problema da oração, nem com o Pai, mas não fazemos como de costume o que Jesus fazia. Então o que Jesus ensina aqui, que muitas vezes o momento ele é composto de ansiedades, de pressões, de pressa, de desequilíbrio, mas quando a gente desenvolve o hábito, a gente consegue receber e experimentar algo mais. Então Jesus ensina que a gente pode encontrar um conforto maior quando a ação de orar é um hábito e não um escape, né? A ação de orar pode ser um escape para nós e não um hábito. Mas quando ela é um hábito de comunhão, como de costume Jesus ia, talvez a gente experimente um conforto maior. Talvez a gente não experimente esse conforto maior porque está nos faltando o hábito, né? Então, o ensino aqui é que Jesus manteve, mesmo diante da aflição, manteve a comunhão com o Pai. Ele não entrou em comunhão com o Pai. Ele manteve uma comunhão que já existia, né? Então esse é o primeiro ensino. O segundo ensino está aí no verso 41, verso 42, que diz assim: ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Jesus, diante da aflição, manteve a submissão ao Pai. Primeiro ele manteve a comunhão, agora a submissão, né? Porque aqui diz assim sobre o cálice, e o cálice no texto significa sofrimento e condenação. Alguns comentaristas, alguns estudiosos trazem que é possível que Jesus estivesse se referindo a uma ação, uma atitude entre os gregos, num julgamento. Você sabe que entre os gregos, muitas vezes os condenados, diferente aqui dos judeus, que havia crucificação, os criminosos eram obrigados a beber um veneno, né? Você lembra de Sócrates, que bebeu cicuta, não é isso? Então havia assim, juntava-se os condenados numa roda, numa fileira, passava-se um cálice com esse líquido de venenoso, e aí o juiz estava ali e ia passando, mas em determinado momento o juiz podia falar assim: você não, passa o cálice para outro. E nesse momento aquela pessoa era pulada, né? Era passado o cálice para ela, mas o juiz dizia: não tome, passe para o outro. Então a pessoa preservava a sua vida. Então talvez, como isso era um conhecimento da época, por causa da cultura grega, talvez Jesus disse assim: se possível, passa este cálice de mim. A gente não sabe se isso estava na mente de Jesus, se realmente Jesus estava dizendo isso ou não. Mas o que nós vemos aqui com relação à submissão é que Jesus, primeiro, diz aqui que de joelhos, Jesus se põe de joelhos para falar com o Pai. E para nós parece uma coisa muito normal, mas você sabe que o judeu orava em pé. O judeu não orava de joelhos, o judeu orava em pé, com as mãos levantadas para os céus e de olhos abertos. E aqui Jesus chega numa atitude de submissão e de rendição e se ajoelha e fala com o Pai. E o outro gesto é que ele desabafa e ele se submete como dizendo: contudo não se faça a minha vontade e sim a sua.
né? Então você vê essa reverência de coração e uma reverência física, e essa reverência de coração e física é um desafio para a gente quando a gente está passando pela aflição. É um desafio para a gente, né? Estar não só com o corpo de joelhos ou qualquer outra postura de oração, mas estarmos com o coração também ali, né, no Senhor. É um desafio para a gente, porque ou a gente deixa de orar porque ficou desanimado, né? Ou a gente chega diante de Deus e a gente começa a fazer interferências, dando a Deus as nossas soluções. Eu não sei se você já percebeu que nas suas orações, nas nossas orações, ou na oração do ser humano, a gente tem tendência para falar para Deus como é que Deus tem que fazer, né? A gente chega para Deus, começa a orar para aquele, fala, então Deus abre essa porta, então Deus faz desse jeito, então Deus que amanhã aconteça isso, né? A gente começa a dizer para Deus como é que Deus tem que fazer. E Deus é Deus, né? Então nós temos as nossas dificuldades na oração, por isso que nós vivemos debaixo da graça dele. Mas num momento de pressão, de dificuldade, veja você, imagine você, no momento de grande aflição, você chegar para Deus e dizer assim, faça conforme a tua vontade. A gente tem até medo de dizer isso, né? A gente tem até medo de dizer isso. Não sei como é que Deus vai fazer, né? Então é melhor a gente falar para Ele como é que a gente quer que faça, né? Mas Jesus diz isso, faça-se a tua vontade. Por quê? Porque Jesus sabia que o Pai jamais faria algo mal. Você sabe disso? A nossa tranquilidade de dizer para o Pai, faça-se conforme a tua vontade, está em saber que Deus jamais fará algo que não estiver relacionado ao bem. E o Filho sabia disso. A gente se esquece disso, mas o Filho sabia disso, né? E aí a gente tira boas lições para a gente, né? E a gente não pode esquecer também que grande parte das nossas aflições procede das decisões que a gente já tomou, né? Tem as consequências do que nós tomamos. Então Jesus, diante da aflição, manteve a comunhão e manteve a submissão. E no verso 44, outro ensino: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus, diante da aflição, manteve a coragem, não foi? Porque diz o quê? Estando em agonia, orava mais intensamente, não é isso? Então diz aqui que quanto mais era agonia, mais ele se afirmava. Quanto mais doía, mais ele buscava. Quanto mais apertava, mais ele confiava. Quanto mais era difícil, mais ele se aproximava do Pai. Parece que a gente de vez em quando faz um processo inverso disso, né? Quanto mais as coisas apertam, mais ainda que ele se lançava no Pai, né? E aí então nós temos aqui que nessa intensidade, estando em agonia, sabe o que é uma pessoa de joelhos estar em agonia? Uma coisa é você estar em agonia, zanzando daqui para lá, correndo para cá, correndo, né? Inquieto. Outra coisa é você de joelhos orando e sofrendo uma agonia intensa, tão intensa, que o suor dele se transformou como gotas de sangue. E a medicina explica isso, que nesse processo de estresse tão grande, nesse pico de estresse tão grande, os vasos capilares se rompem e se misturam com o suor que sai, e aí esse sangue vem para fora, né? Isso se chama hematidrose. Se você quiser pesquisar sobre isso, o nome dessa situação, né, que a medicina traz como possível. A gente não sabe se isso aconteceu, mas o que nós estamos vendo é que um homem passando num estado de tanta agonia e orando mais intensamente, a gente só pode saber que foi uma luta muito grande que Jesus passou, mas que Jesus manteve a coragem, né? Porque diz aqui que, estando em agonia, orava mais intensamente. Jesus podia ter se levantado e pensar o seguinte: vou
cair fora desse jardim aqui. Vou embora, vou para outro lugar, vou fazer uma outra coisa. Mas aí ele se lançou ainda mais à oração, não é isso? E esse é um comportamento que a gente deve seguir. Coragem para quê? Para não desistir. Coragem para não desistir de orar, coragem para perseverar, para continuar dizendo que Deus é nosso Deus, apesar do que nós estamos passando, e de fato Ele é, fazendo declaração de que Deus é o nosso Deus. Coragem para a gente manter as disciplinas espirituais, a leitura, a oração, a devoção, mesmo quando a gente se sente injustiçado. Coragem para a gente enfrentar a fornalha sem saber se Deus vai apagar o fogo. Coragem para a gente lançar o pé no mar sem saber se Deus vai abrir. Tudo isso está na Bíblia, lá no livro de Daniel, no livro de Êxodo, né? Coragem para a gente dizer não para a nossa vontade quando a nossa vontade é diferente da vontade de Deus. Coragem para a gente dizer não quando é diferente da vontade de Deus, mas parece que aquilo que a gente está pronto a abraçar é vantajoso para a gente. Precisa de coragem. Coragem para aguardar a resposta de oração. Dá para você imaginar, olhar para a sua vida, quantas orações você começou e desistiu? Quantas orações você começou e não ora mais por isso? Né? Se a gente parar para pensar e buscar, olha, vai encontrar coisa aí, vai ou não é? Né? Então, outro ensino e último aqui, o verso 40 e 45, é que Jesus, diante da aflição, manteve a humildade. Olha o que diz o 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse aos discípulos: orai para que não entreis em tentação. Aí no verso 45 diz que, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Por que diante das aflições Jesus manteve a humildade? Porque é interessante a gente saber que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é o grande mestre, e mesmo sendo tudo o que Ele é, na sua humanidade aqui na terra, buscou companheiros para orar. Não encontrou, porque estavam dormindo, mas Ele buscou. Não foi isso? O que Jesus esperava? Que eles orassem para não ceder à fraqueza, à tentação. Encontrou-os dormindo e foi lá. E outros evangelhos diz que Jesus fez isso várias vezes e disse: por que vocês estão dormindo? Não pudeste vigiar comigo nem apenas por 1 hora? Né? Jesus disse. Então Jesus esperava esse companheirismo de oração, e com isso a gente aprende que a gente não é mais fraco quando a gente busca ajuda em oração, né? Eu não sei, o ser humano tem uma questão com a humildade, que ele prefere não buscar um companheiro de oração, não buscar uma ajuda de oração, para que não transpareça a sua fraqueza, a sua fragilidade ou a sua necessidade. Deixa de orar, ora sozinho ou não ora, mas não pede para alguém ajudar, porque isso vai mostrar um ser vulnerável. E Jesus não estava preocupado com isso. Aliás, Jesus queria que eles orassem com Ele, né? E tivessem. Então a gente não é mais fraco, porque quando a gente recebe oração, a gente não é mais fraco quando a gente busca ajuda em oração. E no momento de grande aflição, a gente aprende também que a gente deve demonstrar simpatia para com as pessoas, porque Jesus esperava que os discípulos mostrassem simpatia, né? Que mostrassem solidariedade com Ele. E a gente aprende que a gente deve fazer isso com quem sofre, né? E a gente trilha 2 caminhos diferentes disso. Um é a gente ficar curtindo o sofrimento, ficar exaltando a nossa dor, ficar se martirizando. Ou então a gente não quer mostrar esse lado vulnerável da gente, ou essa necessidade, né, que todos nós temos. Tanto que a palavra de Deus diz o quê? Orai-vos uns pelos outros. Dizendo o quê? Está todo mundo no mesmo barco, todo mundo na mesma situação, todo mundo necessitando oração de todo mundo, e todo mundo precisando orar por todo mundo. Orai-vos uns pelos outros. Não é isso que diz o ensino? Então Jesus manteve a comunhão com o Pai, se submeteu ao Pai, manteve a coragem e foi humilde. Qual foi o resultado? 43, diz o que aí? Então lhe apareceu um anjo do céu
que o confortava. Ele encontrou conforto, né? Então, como a gente disse, num momento ou no outro, todos nós vamos para o jardim do Getsemane. Talvez você já lembre de algumas situações que você visitou o jardim, né? Passamos por lá, grande aflição, né? No lagar de azeite, a gente vai ser pressionado, nós somos pressionados ou fomos pressionados na vida, e algo vai ser extraído da gente, assim como foi de Jesus, né? Quando a gente passar por esse momento, a gente deve lembrar, se nós passarmos a maneira que os discípulos passaram, a gente vai ser dominado pela tristeza, não é isso? Porque diz aqui no 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Agora, se nós tomarmos a postura do Senhor Jesus, a gente vai encontrar conforto. Ainda que seja necessário Deus mandar um anjo do céu, ou um anjo aqui na terra, né, para que nos ajude. Então Jesus, diante da aflição, manteve a comunhão com o Pai, manteve a submissão com o Pai, manteve a coragem e manteve a humildade. Amém? Que esse texto, que este exemplo do nosso Salvador, que esta palavra possa ajudar você no seu momento de dificuldade, momento em que você talvez esteja passando lá no lagar de azeite, aonde a azeitona é pressionada, só que nessa história a azeitona é você, né? Você possa estar assim e seguir os passos de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu te louvo pela tua palavra e louvo imensamente pelo exemplo de Jesus na sua humanidade como homem, mostrando que tudo isso é possível, porque Jesus sofreu, Jesus foi pressionado, Jesus suou por causa da dor, da angústia, da agonia, mas Jesus fez aquilo que nós devemos fazer: estarmos em comunhão com o Senhor, submissos ao Senhor, não enfraquecendo na coragem e mantendo a humildade no coração. Amplia essa palavra no nosso coração, porque certamente será extremamente necessário ao passarmos pelas lutas, pelas aflições, pelos dissabores, pelas dificuldades que a gente passa. Muito obrigado, porque Jesus deixou o exemplo, porque no Evangelho Jesus deixou o caminho que nós devemos seguir. E Ele disse que nós passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. E nele podemos vencer também. Cremos assim e agradecemos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.